A palavra do Senhor está Levítico, capítulo 22. Levítico 22, verso 10 e verso 11. Podemos ler juntos esses dois versos da palavra do Senhor? Comigo, todos. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, este comerão do seu pão. Senhor nosso Deus, nós glorificamos ao Senhor de todo o nosso coração pela comunhão que o Senhor já estabeleceu no nosso meio. Diante da tua palavra opera salvação, opera renovo, opera libertação. Venha sobre nós a tua graça e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a palavra fala de um acesso à mesa do sacerdote. Quando fala de mesa, fala de comunhão, fala de altar, e não tem como lembrar que Deus tem um banquete para o homem. Quando fala de salvação, nós estamos falando de alguém que estava distante de alimentar a alma, sentir a presença, ter certeza da vida eterna, e a salvação nos alcançou. Um dia, uma aula das crianças, foi feita uma didática. O que é a salvação? O que é estar à mesa do sacerdote eterno? Mostrou alguém que estava à deriva em alto mar e sem esperança, olhando para um lado, para o outro, para o alto, e não via esperança, e de repente surge uma grande embarcação, um grande navio, e quem está naquele navio lança as crianças aqui, lançam uma boia vermelha, e está escrito nela o quê? Salva vidas. Você agarrou. Todos que estão aqui nessa noite, que tem uma experiência de salvação, agarrou um dia esse recurso, e ele nos trouxe para dentro da embarcação chamada obra do Espírito. E aqui o banquete, a mesa, tem sido todos os dias. O que nós acabamos de ler era uma lei sobre aqueles que tinham o direito de sentar à mesa do sacerdote. Quem tinha direito de sentar e quem não tinha direito. Seria bom que nessa noite nós lembrássemos só dos direitos, mas se nós fizermos isso, nós vamos estar entrando na igreja de Laodiceia, né? Que é direito do povo, que é só direitos, e nós aprendemos com o Senhor que nessa caminhada também nós temos deveres. O dever de se render aos seus pés, o dever de santificar as nossas vidas, que sem a santificação, ao qual nenhum de nós veremos a Deus, ninguém verá a Deus. Então, dentro daqueles que não podiam sentar à mesa, e é bom meditar nisso, porque nos traz a memória, por que não podia sentar à mesa, nenhum estranho. Aqui estava dizendo literalmente, o estranho não era conhecido, não podia ser acesso.
Mas no sentido espiritual, quando é que nós que temos uma experiência de salvação, que recebemos um chamado, éramos estranhos? Existem vários textos, mas tem um muito clássico que diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mesmo que você é um bom religioso, nasceu numa boa família, lembra de uma coisa: o pecado nos distanciou, nos tornou estranho, mudou o nosso DNA espiritual, não nos tornou estranho. Nós não estamos falando de um sacerdote da linhagem de Arão, não, porque da linhagem de Arão ele morreu, ficou. Nós estamos falando do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não tinha início nem fim. Isso tem um propósito, porque esse sacerdote, nós estamos falando do sumo sacerdote de Jesus. Porque se ele não tivesse assumido essa função, seríamos estranhos. Estranho porque o pecado alcançou o homem e começou com a desobediência. Aí depois vem o Senhor Jesus e a palavra diz assim: veio para os seus, e os seus... Quem eram os seus naquela ocasião? Quem eram os seus? Veio para os seus, em primeira instância, a nação eleita, separada, as famílias para ser usado, era Israel, rejeitaram. E a bênção chegou até nós. Éramos estranhos por ter aceitado o precioso sacrifício de Jesus, de ter aceitado Ele como o único suficiente Salvador. Não somos mais estranhos, nós somos família dEle. Ele nos comprou com o seu sangue, nos lavou com o seu sangue, e hoje nós podemos dizer, temos certeza da nossa salvação, podemos continuar na mesa. É possível que tenhamos aqui nesta noite alguém que diz assim: eu me sinto estranho, mas antes que eu termine aqui a palavra, que vai ser objetiva, direta, você pode abrir o coração: Senhor, eu não quero ser estranho, eu quero ser teu servo, eu quero ser filho, eu quero ser participante desse banquete. O estranho, nem o hóspede está de passagem. O hóspede não tem compromisso com nada do funcionamento da casa. Às vezes você pergunta assim, simples, para todos entenderem: você é membro ou você só é visitante? Não responda para mim, responda para Jesus que está presente neste lugar. Você é membro do corpo de Cristo ou você é só um visitante? Você é só um hóspede? Você conhece todo o compartimento da casa dele, a particularidade da oração, como está em Mateus 6, salvo engano, diz assim: entra para o teu quarto, fecha a porta. Não, se você conhece o quarto, você não é mais hóspede, você mora ali. Eu vou repetir de novo: você é hóspede, você é um visitante ou você é membro do corpo? A Igreja Cristã Maranata não pode integrar nem desintegrar. Ela é só um ambiente, ela é só um lugar que Deus abriu essa porta. O nome Maranata quer dizer o Senhor Jesus vem, ora vem Senhor Jesus. Mas é só um ambiente para você ter acesso a essa oportunidade. Assim, não quero ser simplesmente hóspede, eu quero morar nesta casa, eu quero pertencer a esse corpo, eu quero estar à mesa. Há um salmo que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, tantos benefícios que me tem feito. Aí o céu ecoa no coração daquele salmista assim: você não tem nada para dar, você pode continuar usufruindo do cálice da salvação e glorificando o nome do Senhor. Diz que Jerusalém, isso é fato, né? Jerusalém é o lugar de todos os acontecimentos, tanto eclesiástico, espiritual, quanto social. E todas as províncias migravam para lá. Não tinha hospedaria,
mas você batia na porta de alguém e pedia para ser hóspede por aquela noite. E o dono da casa não falava: sim, você pode passar aqui, você é de que família? Mas ele pegava o cálice e o melhor vinho e enchia. Era uma aprovação para você entrar naquela casa. Mas era só hóspede, era só um período. Jesus foi à cruz do Calvário. Agora não é um cálice, ele derramou, se esvaiu, ele derramou todo o seu precioso sangue, que fala de uma bênção do Espírito Santo. Aí você pode dizer: mas o sangue foi derramado uma vez, mas ele é aspergido todas as vezes que você abre o seu coração e diz assim: eu não quero ser só hóspede, eu quero pertencer ao corpo de Cristo. O Espírito Santo entra na sua vida e o céu te reconhece, e o Pai determina assim, ó, reconheceu o sangue, reconheceu o cálice da salvação, pode deixar ele morar aí, ele pertence a essa igreja chamada fiel, onde o cabeça é Jesus. E quando Jesus vira as nuvens, você não é um hóspede, você não é um visitante, você é membro do corpo de Cristo. E qual era o nome da denominação? Não importa, importa que você está no corpo de Cristo. Eu creio que depois dessa explicação, nós não temos nenhum hóspede aqui nesta noite, nenhum estranho, nem o jornaleiro. O trabalhador, o jornaleiro, o diarista, ele trabalha para receber, certo? É justo, não é? E no sentido espiritual? Nós caminhamos, nós glorificamos, nós oramos, nós honramos, nós renunciamos o mundo, nós abrimos, rasgamos o nosso coração, não para receber, mas porque já recebemos. Há muitos diaristas ainda dentro das igrejas com nome de crente, mas existe aqueles verdadeiros adoradores que não congrega para receber simplesmente, congrega para agradecer, para glorificar, porque já foi alcançado e tem no seu coração: era estranho, era hóspede, era um trabalhador. Você pode vir, você pode receber uma cura, isso não significa eternidade, salvação. Você pode sair andando, você não anda, pode sair. Não, isso não significa salvação. O Senhor tem prazer de abençoar, mas o que significa é: Ele entrou no meu coração, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. E aí nós chegamos na parte de quem tinha acesso, quem podia. E aí nós nos identificamos hoje. E poderíamos parar, não temos tempo, para agradecer pelo menos 1 hora a Deus, só de glorificação. Por quê? Porque o sacerdote eterno, sacerdote real, nos alcançou quando Ele nos elegeu. Ele não consultou pai e mãe, não consultou classe social, eleito segundo a presciência de Deus Pai, por uma operação do Espírito Santo. Ele elegeu, Ele nos deu a condição de ter o encontro com o Senhor Jesus, com o sacerdote eterno, e a partir daí nós entendemos uma coisa: não teve nada de graça, não. Ele pagou um alto preço pela nossa alma. Os comprados pelo sacerdote. Quem é comprado pelo sacerdote? Quem entendeu que não é fruto do acaso, que não anda, não tá, a sua vida não é um acaso. Você não está aqui nesta noite por um acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te mostrar uma coisa: um preço foi pago pela sua alma, o precioso sangue de Jesus, aonde eu e você merecíamos estar, na cruz, crucificado com coroa de espinho, transpassado por lança. Ele foi no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele pagou lá, Ele pagou lá. Quando Ele pagou lá, nós podemos dizer: você sabe por que você está na mesa nesta noite? Você sabe por que você está sentindo a presença dEle? Você sabe por que você pode voltar para casa e não sair da presença dEle, e permanecer na presença dEle, entregando
toda a sua vida a Ele, porque as portas do inferno não podem mais se levantar contra a sua vida, porque Ele pagou. Ao contrário disso, o adversário podia dizer assim: não, esse aí não pode estar aí, não pode estar nesse banquete. E há um texto em Cantares que é lindo e maravilhoso, que esclarece com relação ao banquete assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte, a sua bandeira era em mim o amor. Nós não merecemos, nenhum de nós merecemos, mas o amor, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Me enxergou e te enxergou. Eu sei aonde Ele me enxergou, não sei aonde Ele te enxergou, mas o importante é que você está aqui para entender isso. Você foi comprado, sua alma glorifica o nome dEle. A nossa alma se alegra quando nós alcançamos esse entendimento. E o salmista diz assim: a minha alma, olha aqui, que alcance maravilhoso, não é a carne não, a minha alma disse ao Senhor: eu não tenho outro bem além de ti. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu tenho entendimento, o preço que foi pago. Isso é profético, né? Porque naquele momento Jesus ainda não tinha 1000 anos antes, mas é profético. Ele estava dizendo assim: olha, um preço foi pago, um preço seria pago, e esse preço foi pago. A nossa alma, a sua alma pode dizer ao Senhor: Senhor, tu está em primeiro lugar na minha vida. A graça não é de graça, sabia? A graça não é de graça. Um preço foi pago. Dores, sofrimento, rejeição, isolamento. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis os ajuntar, como a galinha protege ali os seus pintinhos, e não quiseram. Isso é um lamento. Há um profeta que diz assim: vixe, o belo preço que deram pelos meus filhos. 30, é um lamento. Nesta noite nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero te honrar até a morte. E a palavra diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Encerrando, os comprados. Quantos desta noite podem dizer: Senhor, eu tenho esse entendimento, eu tenho a gratidão, um preço foi pago, eu sou um dos que o Senhor comprou, aleluia, eu tenho certeza do meu nome escrito na minha vida. Se for o contrário, você pode pedir Ele, que Ele te compra nessa noite. Todos os seus pecados serão perdoados hoje. E Ele disse assim: do teu passado, do teu pecado eu não me lembro mais. E os nascidos na sua casa. Agora para as crianças aqui, aproveitar que não dormiu. Guilherme, você não dormiu ainda. Helena não dormiu. Os nascidos na sua casa, além de falar dos nossos privilégios, dos nossos filhos, está falando, querido, de novo nascimento. Você pode ter 40, 50, 60 anos, mas eu sei que todo mundo aqui lembra, o dia que você entrou num culto como esse, e ele diz assim: hoje eu estou te fazendo nova criatura. Então, uns foram comprados e outros nasceram de novo. Tem um entendimento, parece a mesma coisa, mas são diferentes. É diferente, porque existia batalha tão terríveis, ferrenha, que alguns dos nossos familiares olhavam para nós e diziam assim: não tem jeito. Mas de repente se alcançou, disse assim: o preço foi pago, o documento que havia contra a minha vida foi riscado, foi invalidado, as portas do inferno não podem mais prevalecer, porque eu entendi o sacrifício, morte e ressurreição. E aí eu entendi isso e me entreguei a Ele. E os nascidos de novo, você teve uma experiência, você não está tão travado lá, nasceu na igreja e coisa e tal, mas de repente você entendeu que filho de crente não é crentinho, de peixe é peixinho, de gato é gatinho, mas de crente não é crentinho. Você saiu da inocência, foi para a consciência. Você precisa nascer de novo. E como que nasce de novo? Jesus, entra aqui. Jesus, a minha vida é tua. Eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer a diferença. Eu vou entrar no trabalho, eu vou fazer a diferença. Eu pode ter 10 amigos, 10 amigas, pode tomar o caminho delas, mas eu vou te honrar. Eu vou dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu não vou dizer isso só da boca para fora,
fora, mas eu vou dizer isso com o meu comportamento, com as minhas reações. E o lamentável é que alguns insistem em permanecer num ambiente como esse, mas com características de não ter nascido de novo. Mas hoje é uma oportunidade, pode ser a última. E você: Senhor, eu quero nascer na casa do sacerdote. Você nasceu na casa do sacerdote, você nasceu de novo. A palavra diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode te encontrar e dizer assim: mas você não era aquele que estava naquela roda, que estava fazendo aquela coisa feia. Você vai dizer assim: peraí, eu não estou mais lá. Há um que me tirou de lá e me levou para um culto, tinha ministração de anjos, dons espirituais, e ele bradou daí sobre a minha vida e disse assim: hoje você está nascendo de novo. Um dia, junto com o nosso sumo sacerdote, o nome dele é Jesus. Jesus. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento morreu, ficou ali. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E o dia que nós entendemos isso, a palavra diz que ele nos fez rei e sacerdote. O sacerdote é aquele homem que entrava lá no Santo do Santo, né? Uma vez por ano, para apresentar o pecado de quem estava ali no santuário, confessando seus pecados, imolava o inocente, a vítima. Então ele entrava lá. Mas quando ele se entregou para morrer, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que tinha lá, a arca, que tinha a vara, o pão e as tábuas, mostrando a trindade, onde Deus se fazia presente. Então, quando ele se entrega pela minha vida e pela sua vida, ele nos fez reis e sacerdotes. Enquanto você entra a hora que você precisar. E outra coisa, eu creio que a igreja não fica entrando e saindo. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja entrou no Santo do Santo e permanece lá, porque sem essa intimidade, sem essa santificação, há um risco de voltar a ser estranho, de voltar a ser hóspede, de voltar a congregar só para receber alguma coisa, um diarista. Não, isso é horrível. A nossa mesa está farta. Tem salvação, tem libertação, tem renovo, tem alegria do Espírito, tem o escape da vida eterna. E um dia, encerrando, nós estaremos desfrutando desse grande banquete. Já estamos vivendo isso aqui, né? Vós que escapaste da espada, ide, não pareis, suba a Jerusalém. Nós temos essa consciência que Ele nos livrou da morte eterna e nos deu vida eterna. Mas um dia, está preparado na eternidade. Eu gosto muito desse texto. As bodas, a ceia com bodas do Cordeiro, um casamento com banquete. Não está preparando não, tá? Já está preparado. Bodas. Comigo, toda a igreja, inclusive os visitantes comigo. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia e às bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus está me convidando, está te convidando a não abrir mão dessa bênção, porque já está tudo preparado. Seu objetivo, de repente, hoje não foi nem isso, vir aqui, mas Ele está te apresentando isso, reino do céu, e as demais coisas já estão acrescentadas, porque nunca veio um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele provém tudo para quem está ao redor da mesa.